Bom dia, boa tarde, boa noite, bonitos e bonitas, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Magna Moraes e a gente está aqui para mais uma leitura de mais uma parte do livro Senhor dos Anéis. Até então, a leitura do capítulo, do pedaço, que eu fiz em live, mas eu resolvi fazer esse aqui gravadinho, editadinho, bonitinho para vocês que me acompanham aqui. Gente, 2 lembretes rapidinhos. Primeiro, já deixa seu like. Compartilha, com quem você sabe que gosta de leitura, quem gosta do Senhor dos Anéis, porque é um nicho mais fechado, então eu preciso que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo para chegar aí para pessoas que gostam, de aventuras de submundo, de mundos de fantasia, tudo que vocês sabem que encontram no Senhor dos Anéis. Deixa o like, compartilha. E outra coisa, eu quero que vocês também comentem aqui como que tá. Se a leitura tá legal, numa velocidade legal, numa altura legal, entonação legal, porque eu quero proporcionar para vocês sempre uma experiência boa. Então, para fazer isso, eu preciso saber se tá do gosto de vocês, tá bom? Para quem caiu aqui sem ouvir a primeira parte, é importante que você volte lá. Ouça a primeira parte, porque é a leitura de um livro. Então, para você seguir a cronologia legal, fazer sentido para você, é importante que você pegue do comecinho e siga ouvindo, tá bom? Então, se você ainda não ouviu, vai aqui no canal, na playlist, tem a playlist do Senhor dos Anéis, ouve lá a parte 1 e volta para cá para ouvir a parte 2. Então, bora lá. Seu ofício real era muito mais difícil e perigoso, mas o pessoal do condado não sabia nada sobre isso. Para eles, ele era apenas uma das atrações da festa de Bilbo. Por isso, a excitação das crianças hobbit, G de grande, gritavam elas, e o velho sorria. Conheciam-no de vista, embora ele aparecesse na vila dos hobbits de vez em quando e nunca ficasse por muito tempo. Mas nem eles, nem os mais velhos dentre os mais velhos, tinham visto uma de suas exibições de fogos de artifício. Eles agora pertenciam a um passado lendário. Quando o velho, ajudado por Bilbo e alguns anões, terminou de descarregar, Bilbo distribuiu uns trocados, mas não houve nenhum busca-pé ou bombinha, para a decepção dos observadores. Saiam agora, disse Gandalf. Vocês vão ver o bastante quando chegar a hora. Depois desapareceu para dentro com Bilbo e a porta foi fechada. Os jovens hobbits ficaram olhando em vão para a porta por um tempo e então foram embora, sentindo que o dia da festa nunca chegaria. Dentro de Bolsão, Bilbo e Gandalf estavam sentados perto da janela aberta de uma pequena sala que dava para o oeste sobre o jardim. O fim da tarde estava claro e quieto. As flores brilhavam vermelhas e douradas, boca de leão, girassóis e nastúrcios, que subiam pelas paredes verdes e espiavam pelas janelas redondas. Como seu jardim tá bonito, disse Gandalf. Disse Bilbo, eu gosto muito dele e de todo o velho e querido condado, mas acho que preciso de férias. Quer dizer então que você pretende continuar com seu plano? Pretendo. Tomei a decisão há alguns meses e não mudei de ideia. Muito bem. É melhor não dizer mais nada. Continue com seu plano completo, veja bem. E espero que tudo saia da melhor maneira possível, para você e para todos nós. Espero que sim. De qualquer forma, quero me divertir na quinta-feira e fazer uma brincadeirinha. Me pergunto quem vai rir, disse Gandalf, balançando a cabeça. Veremos, Gandalf, veremos, disse Bilbo. No dia seguinte, charretes e mais charretes subiram a colina. Pode ter havido alguma reclamação sobre negócios locais, mas nessa semana, Bolsão começou a desovar encomendas de todo tipo de provisão, mercadoria ou artigo de luxo que se pudesse conseguir na Vila dos Hobbits ou em Beirágua, ou em qualquer lugar das redondezas. As pessoas ficaram entusiasmadas e começaram a marcar os dias no calendário e vigiavam o carteiro com ansiedade, esperando convites. Em breve, os convites começaram a se espalhar e o correio da Vila dos Hobbits ficou entupido, e choveram cartas no correio de Beirágua, e carteiros auxiliares voluntários foram requisitados.
Em fluxo constante, subiam a colina carregando centenas de variações polidas de agradeço o convite e confirmo minha presença. Um aviso apareceu no portão de Bolsão. É proibida a entrada de pessoas que não vinham tratar dos preparativos da festa. Mesmo a entrada daqueles que estavam ou fingiam estar tratando dos preparativos da festa era raramente permitida. Bilbo estava ocupado, escrevendo convites, checando respostas, embrulhando presentes e fazendo alguns preparativos particulares. Desde a chegada de Gandalf, ele havia sumido de vista. Um dia de manhã, os hobbits acordaram e viram o grande campo ao sul da porta da frente de Bilbo, cheio de cordas e paus para barracas e pavilhões. Uma entrada especial foi aberta na ladeira, que levava até a estrada, e degraus largos e um grande portão branco foram construídos ali. As 3 famílias hobbit na Rua do Bolsinho, vizinha ao campo, ficaram extremamente interessados e, em geral, sentiram inveja. O velho feitor Gandhi até parou de fingir que trabalhava em seu jardim. As barracas começaram a ser levantadas. Havia um pavilhão especialmente grande, tão grande que a árvore que crescia no campo cabia direitinho dentro dele e se erguia altaneira próximo a um canto, na cabeceira da mesa principal. Lanternas foram penduradas em todos os seus galhos. Mais promissor ainda, para as mentes dos hobbits, uma enorme cozinha a céu aberto foi construída no canto norte do campo. Um batalhão de cozinheiros de todas as hospedarias e restaurantes num raio de milhas chegou para ajudar os anões e outras pessoas estranhas que estavam aquarteladas em Bolsão. A agitação chegou ao máximo. Então o céu ficou cheio de nuvens. Foi na quarta-feira, véspera da festa. A ansiedade era grande. A quinta-feira, 22 de setembro, finalmente chegou. O sol se levantou, as nuvens desapareceram, bandeiras foram desfraldadas e a diversão começou. Bilbo Bolseiro chamava aquilo de festa, mas, na verdade, era uma variedade de entretenimentos reunidos num só. Praticamente todos os que moravam ali foram convidados. Muitos poucos foram esquecidos por acidente, mas como vieram de qualquer forma, não se importaram. Muitas pessoas de outras partes do condado também foram convidadas e houve até algumas que vieram de regiões fora dos limites. Bilbo recebeu em pessoa os convidados e agregados no novo portão branco. Distribuiu o presente para todos e mais alguns. Estes eram aqueles que saíam por uma porta lateral e entravam de novo pelo portão. Os hobbits dão presente para outras pessoas em seus aniversários. Em geral, não muito caros e não tão generosos como esta ocasião, mas esse sistema não era ruim. Na verdade, na Vila dos Hobbits e em Beirágua, quase todos os dias alguém fazia aniversário, de modo que todos os hobbits tinham uma grande chance de ganhar um presente ao menos uma vez por semana. Mas nunca se cansavam de presentes. Nessa ocasião, os presentes foram inusitadamente bons. As crianças hobbits estavam tão excitadas que por um tempo quase se esqueceram de comer. Havia brinquedos que eles nunca tinham visto antes, todos lindos e alguns obviamente mágicos. Muitos deles, na verdade, encomendados um ano antes, tinham percorrido todo o caminho vindo da montanha e de vale e eram produtos genuínos feitos por anões. Quando todos os convidados tinham recebido as boas-vindas e estavam finalmente do lado de dentro, houve canções, danças, música, jogos e, é claro, muita comida e bebida. Houve 3 refeições oficiais: almoço, chá e jantar, ou ceia. Mas o almoço e o chá foram marcados pelo fato de que nestes momentos todos estavam sentados e comendo juntos. Em outros momentos, havia simplesmente um monte de pessoas comendo e bebendo, continuamente, das 11 até às 6h30, quando os fogos de artifícios começaram. Os fogos eram de Gandalf. Não foram apenas trazidos por ele, mas projetados e fabricados por ele.
e os efeitos especiais, cenários e foguetes eram ele que controlava. Mas também houve uma farta distribuição de busca-pés, bombinhas, fósforos coloridos, tochas, velas de anões, fontes élficas, fogos de orcs e rojões. Era tudo soberbo. A arte de Gandalf havia se aperfeiçoado com o passar dos anos. Havia foguetes imitando o voo de pássaros cintilantes cantando com vozes doces. Havia árvores verdes com troncos de fumaça escura. Suas folhas se abriam como uma primavera inteira que florescesse num segundo, e seus ramos brilhantes derrubavam flores de luz sobre os hobbits atônitos, desaparecendo com um cheiro doce um pouco antes que pudesse tocar seus rostos voltados para o céu. Havia montes de borboletas que voavam por entre as árvores. Havia pilares de fogos coloridos que subiam e se transformavam em águia, em caravelas ou num falange de cisnes voadores. Havia uma tempestade vermelha e uma chuva de gotas amarelas. Houve uma floresta de lanças de prata que surgiram repentinamente no céu com um grito, como um exército em batalha, e caíram na água com um chiado como uma centena de cobras incandescentes. E houve também, claro, uma última surpresa em homenagem a Bilbo, que assustou os hobbits além da conta, como era a intenção de Gandalf. As luzes se apagaram. Uma grande fumaça subiu. Tomou a forma de uma montanha vista à distância e começou a brilhar no topo. Soltava chamas verdes e vermelhas. Lá de dentro saiu um dragão de vermelho dourado. Não do tamanho de um dragão real, mas terrivelmente parecido com um dragão real. Saía fogo de suas mandíbulas e os olhos penetrantes olhavam para baixo. Houve um rugido, e por 3 vezes ele zuniu sobre as cabeças da multidão. Todos se inclinaram e muitos caíram de cara no chão. O dragão passou como um trem expresso, virou uma cambalhota e explodiu sobre Beirágua com um estrondo ensurdecedor. Este é o sinal da ceia, disse Bilbo. O sofrimento e o medo desapareceram imediatamente, e os hobbits prostrados se levantaram num segundo. Havia uma ceia esplêndida para todos, quer dizer, com exceção daqueles convidados para o jantar especial em família. Este aconteceu no grande pavilhão, onde estava a árvore. Os convites foram limitados a 12 dúzias, um número também chamado de grosa, embora a palavra fosse considerada inadequada para se referir a pessoas. E os convidados foram selecionados de todas as famílias com as quais Bilbo e Frodo tinham parentesco, havendo mais alguns poucos que não eram parentes, como Gandalf. Muitos hobbits jovens foram incluídos e estavam presentes com a permissão dos pais, pois os hobbits eram liberais com suas crianças em se tratando de ficar acordado até tarde, especialmente quando havia uma chance de conseguir para elas uma refeição de graça. Criar hobbits era muito dispendioso. Havia muitos bolseiros e bofins, e também muitos tucks, brandybucks. Haviam vários foçadores, parentes da avó de Bilbo Bolseiro, vários roliços relacionados ao seu avô Tuque, e uma seleção de covas bolgers, justa-correias, texugos, buncorpos, corneteiros e pés soberbos. Alguns desses tinham apenas uma ligação distante com Bilbo, e outro raramente tinham visitado a vila dos hobbits antes, pois moravam em cantos remotos do condado. Os sacola-bolseiros não foram esquecidos. Ots e sua esposa Lobélia estavam presentes. Não gostavam de Bilbo e detestavam Frodo, mas o convite era tão magnífico, escrito em tinta dourada, que eles acharam impossível recusar. Além disso, Bilbo, seu primo, viera se especializando em comida por muitos anos, e sua mesa gozava de alta reputação. Todos os 144 convidados esperavam por um banquete agradável, embora estivessem com certo medo do discurso pós-ceia de seu anfitrião, um quesito inevitável. Era provável que ele inoportunamente começasse a recitar trechos do que chamava de poesia e, quem sabe, depois de 1 ou 2 copos, pudesse aludir às absurdas aventuras de sua misteriosa viagem. Os hóspedes não ficaram decepcionados.
tiveram um banquete muito agradável, na verdade, um entretenimento interessante. Lauto abundante, variado e prolongado. As compras de provisões caíram quase a zero em todo o distrito nas semanas seguintes, mas com as provisões de Bilbo, exauriram os estoques das lojas, adegas e armazéns num raio de várias milhas. Isso não teve muita importância. Depois do banquete, mais ou menos, veio o discurso. A maioria dos convidados estava, entretanto, numa disposição tolerante e naquele estágio delicioso que eles chamavam de encher os cantos. Estavam bebendo suas bebidas favoritas e mordiscando suas iguarias preferidas, e seus receios foram esquecidos. Estavam preparados para ouvir qualquer coisa e aplaudir a cada ponto final. Queridos convidados, começou Bilbo levantando-se de sua cadeira. Escutem, 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 gritaram eles e continuaram repetindo isso em coro, parecendo relutantes em seguir seu próprio conselho. Bilbo saiu de seu lugar e subiu numa cadeira perto da árvore iluminada. A luz das lanternas caía-lhe sobre o rosto radiante. Os botões dourados brilhavam sobre o colete bordado. Todos podiam vê-lo em pé, acenando uma mão no ar e com a outra no bolso da calça. Meus queridos bolseiros e bonfins, começou ele de novo, e meus queridos tiques e brandebuques, fossadores e roliços e covas, e corneteiros e bolgers, justa-correias, bonacorpos, texugos e pés soberbos. Pés soberbos, gritou um hobbit velho do fundo do pavilhão. O seu nome, é claro, era Pé Soberbo. E merecido, seus pés eram grandes, especialmente peludos, e ambos estavam sobre a mesa. Pés soberbos, repetiu Bilbo. E também meus bons sacola-bolseiros, a quem dou as boas-vindas novamente em Bolsão. Hoje é meu 111º aniversário. Hoje chego aos 1101. Viva, viva, que essa data se repita por muitos anos, gritaram todos e bateram nas mesas alegremente. Isso era o tipo de coisas que eles gostavam, curto e óbvio. Espero que estejam todos se divertindo tanto quanto eu. Aplausos ensurdecedores, gritos de sim, ruídos de trombetas e cometas, e apitos e flautas. Havia, como foi dito, muitos hobbits jovens presentes. Centenas de estojos musicais tinham sido distribuídos. A maioria deles levava a marca Vale, o que não agradava a maioria dos hobbits, mas todos eles concordaram que eram maravilhosos. Continham instrumentos pequenos, mas de fabricação perfeita e de tons encantadores. Na verdade, em um canto, alguns dos tuques e banderbuques jovens, supondo que o tio Bilbo tivesse terminado, uma vez que já tinha dito tudo que era necessário, agora improvisavam uma orquestra e começavam a tocar agora uma toada alegre e dançante. Mestre Everard, Tuque e a senhorita Melique subiram numa mesa e com uns sinos nas mãos começaram a dançar a ciranda do Puck, uma dança bonita, mas bastante vigorosa. Mas Bilbo não tinha terminado. Pegando uma corneta de uma criança ao seu lado, soprou forte 3 vezes. O barulho silenciou. Eu não vou me demorar muito, gritou ele. Aplausos de toda a plateia. Chamei todos vocês por um motivo. Alguma coisa no jeito como ele disse isso causou uma certa impressão. Fez-se quase silêncio e um dos tuques aguçaram os ouvidos. Na verdade, por 3 motivos. Primeiramente, para dizer a vocês que gosto imensamente de todos e que 1101 anos é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis. Tremenda explosão de aprovação. Eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que vocês merecem. Isso foi inesperado e muito difícil. Houve alguns aplausos e esparsos, mas a maioria deles estava tentando descobrir o que aquilo significava, se era um elogio. Em segundo lugar, para comemorar meu aniversário, aplausos novamente. Devo dizer, nosso aniversário, pois hoje, é claro, é o aniversário também do meu herdeiro e sobrinho Frodo.
Ele se torna maior de idade e passa a ter acesso à herança hoje. Alguns aplausos perfunctórios dos mais velhos e alguns gritos de Frodo, Frodo, felizardo dos mais novos. Os sacolas bolseiros franziram a testa e se perguntaram o que ele queria dizer com ter acesso à herança. Juntos perfazemos 144 anos. O número dos convidados foi escolhido para combinar com este total notável. Uma grossa, se me permite usar a expressão. Nenhum aplauso. Aquilo era ridículo. Muitos dos convidados, especialmente os sacola-bolseiros, sentiram-se insultados, entendendo que tinham sido convidados apenas para completar o número necessário, como mercadorias num pacote. Uma grosa, que expressão vulgar. Hoje também é, se me permitem que me refira à história antiga, o aniversário de chegada de Barril a Esgarote, no Lago Comprido. Embora o fato de ser meu aniversário tenha me escapado de minha memória na ocasião. Eu tinha apenas 51 anos naquele tempo, e os aniversários não pareciam tão importantes. O banquete foi esplêndido, entretanto. Embora eu estivesse com uma forte gripe, posso me lembrar e pudesse apenas dizer muito obrigado. Agora eu repito a frase mais corretamente. Muito obrigado por virem à minha festinha. Silêncio obstinado. Todos sentiram que alguma canção ou poesia era iminente e eles estavam ficando enfadados. Por que não parava de falar e os deixava beber a sua saúde? Mas Bilbo não cantou nem recitou. Ele parou por um momento. Em terceiro lugar e finalmente, disse ele, quero fazer um comunicado. Disse essa palavra tão alto e de repente que todo mundo se sentou ereto na cadeira, os que ainda conseguiam. Sinto informá-los de que, embora, como eu disse, 11 anos é muito pouco para passar ao lado de vocês, o fim chegou. Estou indo embora. Já. Adeus. Desceu da cadeira e desapareceu. Houve um clarão de luz de cegar os olhos e todos os convidados piscaram. Quando abriram os olhos, Bilbo não estava em lugar algum. 144 hobbits, pasmos, se encostaram nas cadeiras sem dizer nada. O velho Odo, pé soberbo, retirou os pés da mesa e pisou com força no chão. Então, caíram num silêncio mortal, até que depois de vários minutos, todos os bolseiros, bonfins, tuques, brandebuques, façadores, roliços, covas, bolgars, justas correias, texugos, bom-corpos, corneteiros e pés soberbos começaram a falar ao mesmo tempo. A opinião geral era de que a brincadeira tinha sido de muito mau gosto e foi necessário trazer mais comida e bebida para curar os convidados do choque e do desconforto. Sempre disse que ele era louco. Foi provavelmente o comentário mais comum. Mesmo os tuques, com umas poucas exceções, acharam o comportamento de Bilbo absurdo. Naquele momento, a maioria deles ficou achando que o seu desaparecimento não passou de mais uma traquinagem ridícula. Mas o velho Rory Banderbook não tinha certeza. Nem a idade, nem aquele enorme jantar tinham anublado suas faculdades mentais, e ele disse à sua nora Esmeralda: tem algo suspeito aí, querida. Acho que os loucos dos bolseiros partiu novamente. Velho bobo. Mas por que nos preocuparmos? Ele não levou provisões com ele, e gritou para Frodo mandar mais uma rodada de vinho. Frodo era o único presente que não dizia nada. Por um tempo ficou sentado em silêncio ao lado da cadeira vazia de Bilbo e ignorou todos os comentários e perguntas. Tinha gostado da brincadeira, é claro. Mesmo já estando a par de tudo, teve dificuldades para segurar o riso diante da surpresa indignada dos convidados. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se numa encrenca. Percebeu de repente que adorava o velho hobbit. A maioria dos convidados continuou comendo e bebendo e discutindo as esquisitices de Bilbo Bolseiro, passadas e atuais, mas os sacola-bolseiros já tinham ido embora furiosos. Frodo não queria mais ficar na festa. Deu ordem para que mais vinho fosse servido, então se levantou e esvaziou seu próprio copo em silêncio à saúde de Bilbo e se esgueirou para fora do pavilhão.
Pois é, bonitos e bonitos, temos aí mais uma parte do Senhor dos Anéis, uma história muito recheada com detalhes, né? Que é o que faz a gente se transportar para dentro do livro e para a história. A gente chega até a sentir o cheirinho, né? Do condado, como se diz. E eu agradeço muito quem ficou até aqui comigo. Agradeço imensamente a atenção de vocês, a paciência e peço que deixem aí nos comentários a opinião quanto à altura da voz, entonação, velocidade da leitura, tudo que eu preciso para deixar aqui uma experiência excelente, cada vez melhor para vocês, tá bom? Então, beijo, muito obrigada, espero o comentário, espero o like de vocês, espero os compartilhamentos aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a partir de hoje teremos diariamente uma leitura para você colocar aí na hora de dormir para ouvir, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.